Vamos orar para começar. Deus eterno e todo-poderoso, nós mais uma vez entramos na tua presença, Senhor. Nós queremos mais uma vez nos render a ti, e queremos também render toda a honra, glória, poder e majestade que lhe é devida, Deus. Quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor tenha plena liberdade de agir no nosso meio, fala através do teu Santo Espírito, que a gente possa ser dirigido em todas as situações pela tua palavra, também através do louvor, Senhor, através da adoração. Se tiver algum testemunho, que isso sirva para edificar nossa fé e nos exortar cada vez mais, empurrar para frente, Senhor, para que nós possamos ser grande e ricamente abençoados, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor, que nós temos de todo dia às 8 horas da noite, poder escutar uma palavra nova, ouvir algo novo e ter liberdade de poder falar aquilo que vai no nosso coração, as nossas dificuldades, todas as coisas. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo, Pai. Amém. Ô, Enaka, é você hoje? O profeta já está aí? Sou eu, profeta, aqui. Ô, Natan, Pai do Senhor querido, glória a Deus. Eu vou dar uma fechadinha aqui só por conta da internet, mas eu tô direto aqui, estou ouvindo todo mundo. Tá ok, pastor. A paz do Senhor, igreja. Ontem, às quartas-feiras, eu, Geus e um outro amigo em comum temos nos reunido, né, para nos vermos, para matar saudade, para falar de coisas que às vezes um ou outro está precisando. E ontem eu estava comentando com ele sobre uma situação da parte de financeira e passou, conversamos, me senti mais aliviado. E apesar de não ser nada desesperador, era uma coisa que me preocupava. E mais uma vez eu vou comentar o que eu comentei nas minhas outras participações. Eu tenho sentido que Deus fala conosco e tem falado comigo de diversas maneiras. E diante dessa minha preocupação, hoje, quando eu abri a palavra, no meu plano diário era para eu começar lendo Lucas 3. E nesse capítulo, João está conclamando o povo para se endireitar, né? Então, comenta, né? Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E aí algumas pessoas que estão procurando por João para serem batizados começam a fazer perguntas. E alguns daqueles que perguntam são soldados. Então diz assim, também soldados lhe perguntaram, e nós? O que devemos fazer? E ele lhes disse, não pratiquem extorsão, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. E eu senti Deus falando comigo de uma preocupação que eu tinha e fui dormir pensando nisso. Logo pela manhã o Senhor falou comigo. E agora abro aqui a tela e está o Everaldo, o irmão Everaldo, dizendo, Deus tem o melhor, eu estou esperando pelo melhor de Deus. E então é confirmação daquilo que a gente tem vivido e Deus fala conosco das mais diversas maneiras. E eu sempre lembro do pastor Eduardo, quando ele me chamou para fazer parte do Ministério de Louvor, e ele falava, se a gente não fala, as pedras clamam, né? Deus usou até uma mula, e ele brincou falando sério, falou, hoje eu sou a mula de Deus que está falando com você. E aí eu estava já tocado por essa palavra, e a Adriana, esposa do Geus, compartilhou num grupo de WhatsApp que a gente tem um louvor que eu acho que eu já ouvi, não é assim algo que eu conhecia tão bem, mas é uma versão da Igreja Bíblica da Paz de um louvor do Ron Kennedy. E aí eu me peguei em prantos, o que não é muito difícil. Eu já estou fazendo isso aqui agora para variar. Não é o louvor que nós vamos entoar hoje, mas talvez vocês conheçam. E ele diz assim, vejo o Senhor
Vejo o Senhor exaltado na adoração do povo dessa terra. Vejo o Senhor, vejo o Senhor. Meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. E isso me deu uma paz e me fez começar muito bem o dia, de saber que eu vejo o Senhor nessas pequenas coisas e de como Ele cuida de mim, e tenho certeza que tem cuidado de vocês também. Então, nessa noite eu gostaria de convidá-los a entrar na presença do Senhor através de um louvor também clássico, né? Não tão novo assim, chamado Aclame ao Senhor, claramente inspirado em Salmos 98, que diz: celebrem com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, gritem de alegria, exultem e cantem louvores, cantem com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultem diante do Senhor, que é Rei. Cantemos, louvemos e exultemos ao Senhor nosso Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Meu consolo, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor, meu consolo, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre
estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Aleluias. Vamos fazer mais um louvor chamado Caminho, da banda Sozo, que diz que em todas as lutas e tribulações, em todas as situações, Deus é a nossa força, a nossa herança, o nosso refúgio. Louvemos a Ele, que é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Em todas as lutas e tribulações, em todas as situações, creio que tu és minha força, a minha herança, tu és o meu refúgio. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que todas as bênçãos, cada promessa, até no meu respirar. Creio que tu me sustentas, tu me proteges, tu és o meu amor. Creio que tu és caminho, verdade, vida. 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 Creio que tu és um novo horizonte, me faz olhar pra ti. Tu me encontras hoje aqui, com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem à tua presença. O horizonte me faz olhar pra ti. Tu me encontras hoje aqui, com misericórdia. Tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem à tua presença. O horizonte faz olhar pra ti. Tu me encontras hoje aqui, com misericórdia. Não tenho que temer medos e incertezas, porque eles não resistem. Creio que tu és o caminho, verdade, vida. Creio que
Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Cris, é contigo. Pai, Senhor. Calma um pouquinho. Amém. Amém. Antes de começar, eu queria pedir que talvez o Eduardo mesmo orasse pela minha vida. Hoje não é um dia... É um dia triste pra gente aqui. O Horacinho foi padrinho do nosso casamento. Ele é primo do Alexandre. E ele, acho que tinha uns 55 anos, mais ou menos. E eu sabia que ele estava ruim, porque ele não quis compartilhar com ninguém, na família, nem mais próximos dele, que era um tumor. Mas depois que ele internou e as coisas complicaram, as pessoas ficaram sabendo. E hoje é um dia que eu fiquei pensando muito, sabe? Pensando que é uma doença terrível. Ele foi um câncer, né? E que algumas pessoas são assim, né? Começou, sei lá, em março e ele já foi. Então, não tem como eu não pensar, né, nas coisas que aconteceram e pensar nele, realmente que é uma pessoa alegre, sempre brincalhona. Então, hoje eu não passei um dia muito bom. Somatizei mesmo, eu fiquei com dor no corpo inteiro e fiquei ruim. Mas eu falei, não, eu vou ao culto e vou levar a palavra. Então, desde já vocês me perdoem. Eu estou hoje bem nervosa, mas que Deus me dê graça. Vamos orar. Deus eterno e todo-poderoso, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém. Perdoe, Deus amoroso, cuidadoso, zeloso. A maior alegria que nós temos na vida, Senhor, é saber que nós estamos na palma das tuas mãos, Senhor. O Senhor cuida de nós. A tua mão toca a nossa vida em todo o tempo. O Senhor cura, tira todo mal, protege todo perigo, cerca, abraça, fala, põe para ouvir as batidas do teu coração. E eu quero te pedir agora sobre a vida da Cristiane. O Senhor que a curou, o Senhor que a tirou de toda essa situação que ela teve, uma via que não foi fácil, foi dolorosa demais, Senhor. E agora com a história do Horacinho, Senhor, que teu Santo Espírito possa consolar toda a família, inclusive a Cristiane, todos da família do Alexandre. Ele era uma pessoa muito bacana. Ele contraiu essa doença e veio a falecer rapidamente. Mas eu quero agora te pedir, Senhor, dê amnésia na mente da Cristiane em relação ao que ela teve, Senhor. Abençoa, cuida, tira da mente, Senhor. Tira todo tipo de ansiedade, todo tipo de pânico, todo tipo de medo. Amém. Em relação a todas essas coisas, Senhor. A tua palavra diz que aquele que começou a boa obra vai continuar. E não é só na palavra, Senhor, é em todas as situações. As tuas bênçãos, elas enriquecem e jamais acrescentam dores. Então, eu quero dizer, Senhor, nós queremos dizer aqui agora que nós cremos no teu poder, no teu amor, naquilo que o Senhor faz. E abençoa a vida da Cristiane. Tira todo esse peso das costas dela, dá uma noite já de sono abençoada, assim, amém. Protege, guarda. E agora que ela vai trazer a tua palavra, Senhor, que o teu Santo Espírito passa e traga para as nossas vidas e para dela também tudo aquilo que o Senhor desenhou para que ela falasse, tudo aquilo que o Senhor mostrou para que ela dissesse. E isso vai ser bênção não só nas nossas vidas, mas principalmente e primeiramente na vida dela, Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos, te agradecemos, certos da vitória, Pai. Amém. 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 Então vamos lá. Bom,
O texto que eu vou compartilhar com vocês hoje é de Gênesis 6. E o capítulo 6 de Gênesis, sim, é a história, começar a contar a história de Noé. Sem dúvida, Noé é um personagem muito conhecido, né? Uma história conhecida até por ser bonitinha, né? Assim, fofinha. A história de um velhinho e todos os animais que ele colocou na arca, né? Eu sou até suspeita para falar, né? Sou veterinária e minha clínica chama Arca de Noé. Então, mas esse texto, ele fala não simplesmente do velhinho e os animais, ele fala da corrupção da humanidade. Ele fala de uma sociedade completamente degradada. Ele fala de um homem diferente. E o que Deus fez, né? Então, quem era Noé, né? Noé era filho de Lemeque, neto de Metusalém. Ele vem da descendência de Sete. Metusalém foi o homem que viveu mais, né, na Terra, 969 anos. E Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? Então, nós vamos ler agora peço que vocês puderem abrir, o capítulo 6 de Gênesis, tá? E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos e de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse-lhe o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gófer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás a seu lado. Far-lhe-á andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida, debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para as conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta-te para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles.
Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Amém? E aí a gente começa a ver assim, do versículo 1 até o 7, está tendo um relato da degradação humana, né? E o que Deus faria. Deus cita aqui, fala aqui na palavra, que os filhos de Deus, que eram provavelmente os descendentes de Sete, se uniram com as filhas dos homens, que descendentes de Caim, e geraram filhos que eram gigantes, mas mais pelo lado de violentos, incrédulos, homens que não tinham o temor do Senhor. E a maldade se multiplicou sobre a terra. Essa sociedade estava rejeitando a Deus. Então, quando você lê o 6, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Deus se entristeceu, né? Porque como estava aquela sociedade da época? Era uma total degradação. Esses homens, eles não tinham temor do Senhor. Eles viviam sem pensar em Deus, né? E Deus se entristece. E o que fala, que anuncia que vai destruir todas as criaturas, né? Vai destruir a terra. E daí nós chegamos em Noé. Noé era diferente de todos esses contemporâneos dele, dessa geração. No 8 a 9 fala, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé era justo, Noé era reto e andava com Deus. Mesmo vivendo nessa sociedade completamente degradada, corrompida, ele não havia se contaminado. Ele seguia andando de uma forma íntegra, em total obediência a Deus. Ele era completamente diferente dos da sua época. E aí, a partir do versículo 13, Deus começa a falar aqui com Noé. O fim de toda a carne é vinda perante a minha face. Peraí, Henrique, pega aqui. Porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. E aí, ele começa a falar do 13 ao 21, dar instruções claras para o Noé do que ele tinha que fazer. Então, ele falou que era para o Noé fazer uma arca de madeira de gófer, que provavelmente era um cipreste, né? Não sei, tenho certeza. Uma arca com compartimentos, que tinha o compartimento de baixo, do meio, de cima, em 3 andares, que para ele passar betume, que por dentro e por fora. O betume é um hidrocarboneto, né? Então, o petróleo é a forma líquida e o betume é uma massa. E era comum na região. Massas flutuantes de betume ficam por cima do Mar Morto, então não era uma coisa difícil dele encontrar. Servia para calafetar, para impermeabilizar a arca. Então, ele manda fazer a arca. Primeiro, ele fala que o mundo ia acabar, né? Que ele tinha que construir a arca, como ele tinha que construir e dá as medidas. Deus dá as medidas de 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. 300 côvados de comprimento dá mais ou menos 135 metros. 50 de largura, 23 por 15 metros de altura. Se você não tem uma ideia assim clara disso, de tamanho, do gigante que é isso, um campo de futebol tem mais ou menos 110 metros. O Morumbi tem 109, parece, vírgula alguma coisa. A arca tinha 135 metros. Né? Para um barco, é comparado com um barco cargueiro de hoje em dia. Porque uma caravela, por exemplo, do tempo de Portugal, lá da Espanha, tinha 25 metros.
Então, a arca era gigantesca. A altura, mais ou menos, de um prédio entre o térreo e mais 4 andares, né? Deus explica da abertura na parte superior, que é de um côvado, que é mais ou menos 50 centímetros, um pouco menos de 50 centímetros, que serviria para iluminação e ventilação. Uma porta lateral. Deus fala que mandaria o dilúvio. Manda que Noé entrasse na arca com toda a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Que colocasse um casal de cada espécie, né? E depois no capítulo 7 a gente vai ver que alguns animais, os animais limpos, ele levou 7 casais de cada, que serviriam de alimento e para sacrifício, né? Fala que era para colocar comida tanto para a família dele quanto para todos esses animais. E aí muitas vezes, muitas pessoas falam, mas essa história é só uma história, não é verdade, porque não ia dar para caber todos esses animais na arca. E até estava escutando algumas ministrações e fala assim, cabe. Primeiro porque Deus fala para colocar um casal de cada espécie, não com as suas variações. Então, por exemplo, poderia levar um felino, era um casal, e depois dali Deus faria. Não precisaria levar adultos, poderia levar filhotes, machos e fêmeas, mas filhotes. E falar, mas como Noé ia pegar todos esses animais? Onde no versículo 20 fala, os animais virão a ti. Noé não precisou caçar ninguém, não. Ele fez o serviço dele e Deus fez os animais virem. E quando eu leio isso, eu fico pensando, Noé era assim como eu e você, não era um homem, né? E Deus começou a falar tudo isso para ele e ele fica sabendo que Deus vai destruir tudo, que vai ter o dilúvio, né? E ele tinha que construir uma arca, né? Então, assim, olha, você já toma o susto que Deus está falando que vai acabar com todos os homens e com tudo que tem na terra. Daí ele fala que você precisa construir um barco dessa dimensão. E você não tem uma fábrica de barco e você não tem onde testar isso. Você não sabe se ele vai flutuar ou não. Você tem que fazer direito, né? Que iria chover, que ia ter um dilúvio. Nem tinha chovido ainda. Ele nem sabia ainda o que era chuva. Então, ele estava acreditando no que Deus falou para ele que iria acontecer, que ia cair uma precipitação do céu tanta que ia ter um dilúvio que ia inundar tudo. Que era para ele pegar um casal de cada animal, de cada espécie, né? Então, talvez tenha imaginado a variedade que teria. Comida para tudo isso, por um tempo que ele não sabia, né? Que ele tinha que ir para casa, contar para a mulher dele e para os filhos dele que ele tinha que fazer tudo isso e os filhos teriam que crer nele, né? E a mulher também. Então, ele tinha que ter confiança no que os filhos também criam em Deus. É fácil isso, gente? Não, né? Não. Eu fico pensando que eu me colocando no lugar, pensando que era difícil. Mas passa aí todos esses versículos do 13 ao 21 falando tudo isso, Deus dando o comando para Noé. E no 22, Noé responde. Não, você responde não. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Fantástico isso, né? Noé era um homem normal, como eu e como você, como eu falei. Ele não tinha superpoderes, né? Ele tinha fé. Ele tinha fé. Ele ouviu a Deus, ou seja, ele estava conectado com Deus. Ele estava acostumado a conversar com Deus e a ouvir a voz dele e a reconhecer a voz do Senhor. Ele ouviu tudo isso. Ele creu que se Deus mandou, iria acontecer e ele seria capaz de fazer. Mesmo uma coisa que ele nunca tinha visto, que era chuva, ocorreria. Ele creu que chegaria em casa e conseguiria que a família dele acreditasse nele.
que os animais viriam, que ele conseguiria construir tudo isso. Era uma fé real. Era uma fé que ele tinha certeza naquilo mesmo. Era uma fé que não tinha dúvida. E daí ele começou a construir, né? Vocês já imaginaram o tanto de madeira que ele teve que separar? Vocês já imaginaram os vizinhos dele olhando para ele num espaço mais ou menos de um campo de futebol, começando a construir uma arca, pregando que ia chover e que ia inundar tudo, pregando justiça? E anos ele lá construindo, sendo ridicularizado, sendo chamado de louco, provavelmente. Mas a fé dele era uma fé visível, porque ele estava ali falando e construindo e todos olhando aquilo. Então podiam até chamá-lo de louco, mas todo mundo estava vendo no que ele queria. Noé pregava justiça, né? Em 2 Pedro 2, versículo 5, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. A fé do Noé era vista sendo construída uma arca de 135 metros. Ele tinha uma fé perseverante. Pois ano após ano, porque demorou, né? Demorou bastante para ele construir. E ele não estava vendo chuva, ele não estava vendo pingo, ele não estava vendo nuvem negra, ele não estava ouvindo trovão. Ele continuou acreditando, ano após ano, que o que Deus falou ocorreria. Então, ele perseverou. Ele tinha essa fé real, essa fé visível, essa fé perseverante. Ele ouviu a Deus, ele creu, ele obedeceu, ele deixou que os outros vissem isso, ele deixou claro isso, e ele perseverou. Muitas vezes nós falamos que Deus está silencioso, que Deus não está falando, que ele está em silêncio, né? Mas nós estamos conectados, nós paramos para escutar, ou a gente só fala e a gente só pede? Quando ele fala, a gente presta atenção, ou a gente quer sempre do jeito que a gente quer, né? Porque Deus fala de várias formas, né? Pode falar diretamente, pode falar através de um irmão, de um louvor. Então, a gente está prestando atenção, ou a gente só presta atenção se aquilo que a gente acha que tá bom, né? Que o que ele falou tá bom. Nós cremos mesmo sem entender que é possível, se eles nos mandar fazer alguma coisa e a gente achar que não dá, baseados no nosso entendimento, no nosso próprio entendimento. Porque muitas coisas, se a gente se basear no nosso entendimento, não são possíveis. Não são possíveis. Só por Deus. E a gente tem que crer. A gente obedece, mesmo que seja difícil. Porque se Deus mandar a gente fazer uma coisa que a gente não quer, né, que a gente quer, não é obedecer, né? Então, é concordar. Mas se ele falar para fazer uma coisa difícil, uma coisa que não era o que a gente tinha vontade, a gente vai obedecer? A gente fala de Deus, do Evangelho, em todos os locais? Ou só no nosso aquário? Ou só para quem a gente sabe que não vai nos chamar de louco ou a gente vai ter vergonha? Hoje a gente está nessa sociedade lá do tempo de Noé, a gente vive numa sociedade completamente degradada. Pregar o Evangelho hoje, falar para as pessoas do mundo, vai completamente contra o que o mundo acredita. Nós vivemos num tempo em que tudo se pode, tudo é permitido, em que se você fala alguma coisa que não é politicamente correto,
né? Se você pensa diferente, você é julgado, você é taxado. Então, ser cristão não torna a gente popular, descolado, né? E não. Se posicionar é difícil. Se deixar ver, né? Então, não ser 007 de Cristo, mas se deixar ver em todos os locais, não somente no nosso aquário. A gente persevera, ou quando começa a demorar muito o que a gente estava esperando, ou que, mesmo que Deus tenha prometido, a gente já começa a achar que não, que talvez não seja isso, que a gente não escutou direito, ou que talvez seja melhor pegar um atalho, né? A dar uma ajudinha para Deus, ir por um outro lugar, né? Que está demorando. Ou às vezes simplesmente desistimos. Noé está na galeria da fé. Em Hebreus 11:7 fala. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. E o que eu fiquei me perguntando, e a gente sempre fala que a palavra é pra gente mesmo, né? E primeiro pra gente, como está a nossa fé? Como nós estamos nesse momento de tanta dificuldade para cada um de nós, seja pela própria pandemia, seja por problemas de saúde mesmo, quantas pessoas nós estamos vendo sofrendo, internadas, seja por problemas financeiros, porque essa pandemia trouxe problemas para todo mundo, seja problemas de relacionamento, seja o problema que você estiver passando, vivendo numa sociedade que nós estamos vivendo, que é completamente degradada realmente, completamente corrompida, que vive longe da vontade do Senhor, longe completamente, e que não se preocupa. Eu até pensei no começo da pandemia, eu vi, não sei se vocês também tiveram essa impressão, muitas pessoas ficaram até com medinho, né? Assim, tipo, ué, será que eu tô vivendo tão assim? Tá acontecendo alguma coisa mesmo no mundo inteiro, né? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que esse povo louco aí que tava falando tinha razão, né? Mas continuou todo mundo igual, né? Continuou, o problema está acontecendo e as pessoas continuam casando e dando-se em casamento, lá vivendo como se não tivesse problema. Mas o que eu queria falar que nós possamos nos instruir na palavra, possamos nos fortalecer nisso, crer naquilo que nós não estamos vendo, sermos tementes a Deus e permanecermos firmes e constantes em qualquer situação, seja no momento que seja tudo tranquilo, mas nos momentos de dificuldade também. Então, que a gente possa ter pensar um pouco na nossa fé, né? E exercitar isso, né? Aprender a ouvir melhor a Deus, a buscar, pedir a Deus que a gente creia realmente, que a gente obedeça de verdade, que a gente não tenha vergonha de falar do Evangelho, de falar de Cristo para as pessoas e que a gente persevere. Amém? Glória a Deus. Para quem Amém. ora por nós, Glória a Deus. Glória a Deus. agora quem ora por nós é você. Senhor Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por podermos estarmos aqui juntos, Senhor, como igreja, como corpo, Senhor. Abençoa a cada um de nós, Senhor, que nós possamos ter ousadia para falar de Ti, Senhor. Que nós possamos ouvir a Tua voz em todo momento, Senhor. Que a gente aprenda a Te ouvir, Senhor. Que a gente aprenda a Te ouvir através de tudo, Senhor. Não espere somente a Sua voz estrondosa, Senhor. Mas que a gente possa ouvir o Senhor nos detalhes, Senhor. Que a gente possa ouvir o Senhor através da palavra. Que a gente possa ouvir o Senhor através
de um irmão, de um cântico, Senhor. Que a gente possa estar com os ouvidos completamente abertos, Senhor. Que a gente possa crer e obedecer, Senhor, segundo a tua vontade, por mais difícil que ela seja, Senhor, por mais que o nosso entendimento queira lutar conosco, Senhor, que não, Senhor, que a gente creia, que a gente acredite, Senhor, nas tuas palavras, Senhor, que a gente não tenha vergonha, Senhor, de falar de ti, que a gente possa ser transparente e que as pessoas ao nosso redor possam ver a nossa fé, ver o que, sim, espelhamos o Senhor, sim, que nós cremos em ti, Senhor, como Senhor e nosso Salvador. Que a gente possa perseverar, Senhor, em toda situação, por mais difícil que ela esteja, Senhor. Que a gente não duvide, que a gente não retroceda, que a gente não se intimide, Senhor. Que nós possamos lutar e crer, Senhor, e sermos espelho de ti, Senhor. Abençoa a todos nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.